E eu peço para que você, por favor, abra comigo no Salmo 115. Nós ouvimos a exposição do Salmo 2, ouvimos a exposição do Salmo 32, e hoje nós vamos nos debruçar sobre o Salmo 115. Diz assim a palavra do Senhor: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornam-se como eles, aqueles que o fazem, todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro, Ele é o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome em Cristo Jesus. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela palavra do Evangelho. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelas verdades aqui deste Salmo, Salmo 115, Senhor. Ó Deus, por favor, venha falar conosco, venha falar com o Teu povo, venha fazer com que essas verdades venham saltar do texto ao nosso coração e que possamos entender que Tu és o único Deus, que não há comparação, ó Deus, entre Ti e os outros falsos ídolos. Por favor, expulsa do nosso coração, ó Deus, os amores rivais. Expulsa do nosso coração os ídolos criados, ó Deus, pela nossa imaginação, pela nossa carne, pelo nosso desejo. Por favor, faz isso para a glória do Teu nome. Vem falar com cada irmão aqui, com cada irmã. Faz isso, ó Deus, pelos méritos de Cristo Jesus. Não permita, Senhor, que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, mas que eu venha pregar tão somente o Teu Evangelho. Faz isso para a glória do Teu nome. Amém e amém. O título dessa série em Salmos é No Divã de Deus. No Divã de Deus. Obviamente, eu sei que Deus, Ele não possui um divã, literalmente. Deus, Ele não é um psiquiatra, um psicólogo batendo cartão dentro de uma clínica. No entanto, eu usei essa expressão, no divã de Deus, para entendermos que Deus tem um lugar de descanso para a nossa alma. Deus tem um lugar para o repouso da alma cansada. De fato, Deus pode sanar as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Todos aqueles que são seus, todos aqueles que Ele chama pelo nome, podem encontrar descanso em Deus. O divã de Deus, ele pode ser melhor entendido não como um objeto, ou mesmo como um lugar, mas como um momento.
O divã de Deus é aquele momento onde nós aquietamos o nosso coração para ouvir aquilo que Ele tem para falar de si mesmo. O título aparentemente parece que vai surgir, né? Pregações e sermões como 5 passos para você ser bem-sucedido, 5 maneiras para você ser bem vitorioso, ter uma vida abundante. Certamente poderia ser talvez uma aula do Veredas Antigas, né? Mas tudo isso é aparente. A impressão é somente aparente. Quando eu intitulei a série como No Divã de Deus, eu tinha em mente a única terapia suficientemente poderosa para fornecer sentido à nossa existência diante das demandas da vida. Como nós podemos, então, nos deleitar? Como é que nós podemos nos deitar nesse divã? Como nós podemos aproveitar este momento com o Senhor? Ao deitar no divã de Deus, nós não colocamos as nossas frustrações de lado, ou mesmo lubridiamos os nossos anseios, ausentando-os deste momento. Pelo contrário, nós deitamos no divã de Deus com aquilo que a nossa vida tem nos proporcionado. Neste momento, as nossas dores estão presentes, as nossas angústias estão presentes, os nossos sofrimentos estão presentes. Eles estão deitados conosco no divã de Deus. Deita-se ali conosco as nossas vitórias, as nossas derrotas, os nossos acertos, os nossos erros, as nossas virtudes, os nossos defeitos. De fato, nós não conseguimos desassociar a nossa vida daquilo que ela tem experimentado nesses anos. As frustrações, as derrotas, as angústias, os sofrimentos. E é exatamente aqui que reside grande parte do nosso problema. Nós não conseguimos desassociar da nossa vida as experiências que ela tem experimentado durante os anos. Por vezes a nossa vida, ela é amarga demais, ela é implacável demais. Por vezes, até mesmo quando levantamos a nossa guarda, somos nocauteados novamente pelos percalços que a vida nos impõe. Quantos aqui não passaram por sofrimentos distintos, diversos durante os anos? Quantos aqui não estão lutando em meio a tribulações? Como eu já bem disse, a nossa vida, ela não é como um passeio num carrossel, um passeio tranquilo dentro de um carrossel, não. A nossa vida ela é mais parecida com uma montanha russa. Ela é violenta, ela está em alta velocidade, por vezes nós estamos em cima e por vezes nós estamos embaixo. Por isso a nossa única esperança diante das demandas da existência se encontra naquilo que nós podemos receber no divã de Deus. O nosso Deus sabe do que a nossa boca não sabe, não consegue expressar e falar. Deus sabe aquilo que o nosso coração não pode expressar. É ali no divã de Deus que abraçamos a maior de todas as terapias para a alma humana. Que terapia é esta? O conhecimento do próprio Deus, o conhecimento de quem Deus é. E uma pergunta, portanto, ela urge neste momento: como nós podemos ter o conhecimento de Deus como a maior terapia da nossa alma? Como nós podemos ter o conhecimento de Deus, de quem Deus é, como a maior terapia da nossa alma? Meus irmãos, é no conhecimento de Deus, é no conhecimento de quem Deus é que nós podemos conhecer a nós mesmos, como criaturas, como filhos. O ponto de partida para compreender a nossa existência
não se encontra em nós mesmos, se encontra em Deus, o nosso Criador. Galgando por este caminho, os puritanos entendiam que o sentido último da nossa vida e da nossa existência era glorificar a Deus e ter prazer em Deus para todo sempre. A pergunta é: como glorificar a Deus? Como ter prazer em Deus se eu não o conheço? Eu preciso ter um conhecimento de Deus. Eu preciso ter essa experiência cognitiva de quem Deus é, para que aí sim o meu coração venha se deleitar em quem Deus é. Por isso que a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, nós vamos começar, inclusive, a exposição, o estudo da Confissão na próxima terça, vai iniciar as suas declarações acerca do conhecimento de Deus, onde nós podemos encontrar Deus. De fato, nós somente podemos nos deleitar, descansar a nossa alma em quem Deus é, no conhecimento de quem Deus é. Santo Agostinho, na sua obra Confissões, vai dizer o seguinte: fizeste-nos para ti, e a nossa alma inquieta está, enquanto não repousa em ti. Fizeste-nos para ti, inquieto está a nossa alma, o nosso coração, enquanto ele não repousa em ti. De fato, meus irmãos, essas linhas imortais aqui de Santo Agostinho, da lavra de Agostinho, expressam os sentimentos mais profundos do homem. Nós não podemos achar descanso para a nossa alma longe do conhecimento de Deus. E aí eu convido você a descansar no conhecimento de Deus nessa noite, nesses próximos minutos. Como? Observando o Salmo 115. O Salmo 115 vai nos revelar quem Deus é. E aí no final do sermão eu quero então trazer algumas aplicações para nós, como nós podemos achar descanso em Deus, haja vista que nós temos este conhecimento pela Sagrada Escritura. O nosso divã, o divã da nossa alma, se encontra neste momento, quando nós nos deleitamos neste momento, quando Deus vai abrir a sua boca, enquanto a nossa alma se aquieta. E aí eu peço para que você, por favor, veja comigo pelo menos 4 atributos do nosso Deus nesse salmo, que é o Salmo 115. Nós queremos ter a nossa alma curada, conheçamos a Deus. Desejamos conhecer o propósito da nossa existência, conheçamos a Deus. E esta é a proposta do Salmo 115, nos apresentar a Deus e expulsar do nosso coração os falsos ídolos. Porque, como nós vamos ver, Deus não divide a sua glória com ninguém. Perceba comigo a primeira verdade do texto. Ainda no verso de número 1. O nosso Deus é o Deus da glória. É o Deus de honra e o Deus da glória. O Salmo 115, ele inicia cantando a glória e a honra de Deus. Este primeiro verso, ele abre alas para a compreensão de todo o resto do Salmo. O Deus do salmista, o Deus daquele que escreveu este Salmo 115, ele não divide a sua glória com o seu ninguém. Todos os seus feitos maravilhosos produzidos entre o povo pertencem a Deus. E a Deus, então, toda a glória. Este primeiro verso, de acordo com o comentarista Derek Kidner, tem a atmosfera de uma grande libertação, presente ou vindoura, e fez para si mesmo um lugar na história. Os comentaristas apontam que este salmo
Muito provavelmente ele foi entoado, ele foi cantado no período pós-exílio babilônico. E isso ganha força principalmente no verso de número 2. Veja comigo, porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? O salmista ele conhece muito bem a zombaria dos babilônicos, porque são os moradores da Babilônia que têm esse costume de zombar dos hebreus. Onde está o seu Deus? Portanto, este salmo, Salmo 115, possivelmente ele foi escrito pós-exílio babilônico. Portanto, nós estamos diante de um homem, o salmista, que ele olha para trás e percebe a mão de Deus controlando a história de tal maneira que ele não encontra outra resposta para dar a Deus, a não ser glória e honra pelos seus feitos maravilhosos. Foi o Senhor Deus que livrou o povo da Babilônia. Foi por amor à sua glória que ele levantou outras nações para castigar Israel, para levar Israel cativo. E foi o mesmo Deus que levantou uma outra nação, a Pérsia, para libertar o povo. E aí nós temos todo aquele contexto de Ciro o Grande. Quem libertou o povo? Num primeiro contexto, você pode dizer, foi Ciro. Os babilônicos conquistaram os hebreus, os persas então conquistaram a Babilônia, e depois de 2 anos, Ciro colocou um edital, um decreto, permitindo que o povo então voltasse para Jerusalém. A priori você diz o seguinte, ok, foi Ciro. Não, foi o Senhor. Foi Deus que levantou essas nações. E bem da verdade é que Deus não deixa de amar o seu povo, ainda que estivesse num cativeiro como penalidade da idolatria. Nenhum pai deixa de amar o seu filho na correção. Isso é uma verdade bíblica, Hebreus capítulo 12, verso de número 6. A correção é fruto do amor. Portanto, o amor e a fidelidade do Senhor, que o salmista vai dizer aqui no Salmo de número 1, esteve presente com o povo antes do exílio, durante o exílio e pós-exílio. De maneira que o salmista, então, ele pode olhar para trás e ver os feitos do Senhor e dizer, a ti a glória, a ti a honra, não a nós, não aos homens, não a nós, o teu povo, não a Ciro, mas ao teu nome a glória. Não a nós, somente a ti a glória e a honra. A grande verdade do Salmo de número 1 é que o nosso Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide os seus feitos com ninguém. Somente Ele faz, somente Ele produz. O profeta Isaías vai dizer isso no capítulo 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a minha glória a ninguém, nem a imagens, o meu louvor. O profeta então chega no capítulo 48, verso 11. Por amor de mim mesmo, eu faço isto. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei a minha glória a nenhum outro. O nosso Deus é o Deus da glória, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Por quê? Porque nenhum homem, nenhuma instituição merece a honra e a glória que somente Deus merece. É exatamente isso que faz Deus ser Deus. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, comentando esse texto, vai dizer: nenhum louvor é devido ao homem. Temos nós uma vida? Não a nós. Temos confortos exteriores? Não a nós. Temos amigos? Não a nós. Temos os meios de graça? Não a nós.
temos salvação em Cristo Jesus, não a nós. Temos dons e graça, não a nós. Somos úteis aos outros, não a nós. Temos a esperança da glória, não a nós. Somente a Deus a glória, todo louvor deve ser dado a Deus somente. Essa é a grande verdade do texto. Descanse a sua alma nessa grande verdade. O nosso Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Deixe Ele bradar no seu coração, deixe Ele falar na sua alma. Deite-se no seu divã, aproveite este momento, aquiete o seu coração e permita que Deus venha lhe falar que Ele é o Deus da glória e da honra. A segunda verdade está no verso 2 e verso 3. E a verdade é esta. O atributo é este: o nosso Deus é soberano e onipotente. O nosso Deus é soberano e onipotente. Porque perguntam as nações: onde está o seu Deus? Onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. O Deus do salmista, aqui no verso de número 2, é o Deus soberano e todo-poderoso. O verso 2, ele vem com uma pergunta curiosa. Nós temos aqui uma zombaria das nações. Por que perguntam as nações: onde está o seu Deus? Em outras palavras, os pagãos estão dizendo: os hebreus tributam glórias a Deus. Os hebreus cantam louvores a Deus. Mas no templo não tem imagem. O Deus desses hebreus não possui escultura, não possui retrato. Eles estão voltando para Jerusalém, no entanto, o templo está destruído. E embora ele estivesse construído, estivesse em pé, o templo desses hebreus não possui nenhuma figura, nenhum retrato, nenhuma escultura que represente a divindade desses homens. Esse é o tipo de zombaria dos babilônicos. No entanto, a falta de representação e a falta de imagens e esculturas não limita a Deus. O fato do templo dos hebreus não possuir escultura, retrato, imagem, não limita a Deus, pelo contrário, Deus não se rebaixou e deixou ser representado por nenhuma representação criada pela imaginação humana. Portanto, a ausência aqui de imagem e escultura não estava de modo algum contrariando o ser de Deus, pelo contrário, estava favorecendo a pessoa de Deus. Estava expressando exatamente o que Ele é. E aí no verso de número 3 nós temos então a resposta do salmista para essa pergunta de zombaria, essa pergunta de chacota. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Em outras palavras, os hebreus estão dizendo o seguinte: vocês perguntam onde está o nosso Deus? Vocês estão perguntando onde está o nosso Deus? Seria menos idiota da parte de vocês se vocês perguntassem onde o nosso Deus não está. Porque o nosso Deus está em todo lugar. O nosso Deus, Ele ocupa os céus. O nosso Deus, Ele está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Ele não se deixa ser rebaixado por uma imagem de escultura, por uma representação artística, por um retrato, por uma figura criada pela mão humana, não. O nosso Deus está nos céus. Ele está nos céus. Veja a posição, Ele está nos céus, ou seja, Ele tem total domínio. Ele tem total domínio sobre tudo.
Perceba não tão somente a posição do nosso Deus, mas perceba o seu atributo. Ele pode todas as coisas, o atributo da onipotência de Deus. Exposta diante de nós, Ele pode fazer tudo o que lhe agrada. O que é isto? O nosso Deus, Ele não é coagido por ninguém a fazer coisa alguma. Assim, somente Ele tem total autonomia para agir e fazer o que lhe agrada em espontânea vontade. A argumentação do salmista é que o seu Deus é diferente dos falsos deuses em muitos aspectos. Primeiro, em sua posição. Em sua posição. O Deus desses homens, dos babilônicos, falsas divindades, falsos deuses, ídolos, é totalmente diferente do Deus único e verdadeiro Deus dos hebreus. Primeiro, em sua posição, o Deus dos hebreus, o nosso Deus, Ele está nos céus. Segundo, os seus atributos, o nosso Deus, Ele é onipotente. Terceiro, em sua autonomia, Ele pode fazer tudo o que lhe agrada. Tudo o que lhe agrada. Este é o nosso Deus. Ele não precisa de homens para realizar coisa alguma. Ele faz tudo de acordo com o beneplácito da sua soberana vontade, vai dizer o apóstolo Paulo em Efésios. Ele não se deixa ser chantageado por votos e promessas humanas. Esse é o nosso Deus. Como eu já tenho falado aqui, não se barganha com Deus que é totalmente onipotente e autônomo em si mesmo. Não se barganha com Deus que não precisa de nós para realizar coisa alguma. Portanto, saibamos dessa verdade. Deus não tem rival e é irrestrito de livre exercício em sua soberania. Deus pode todas as coisas, é autônomo em si mesmo. Não há necessidade em Deus de algo fora dele mesmo. É o único ser realmente autônomo. Autônomo. O comentarista Herbert Lockyer vai dizer o seguinte: Ele, Deus, está nos céus e, portanto, pode salvar o seu povo e também exercer os seus direitos soberanos para fazer o que lhe agrada. Deus está nos céus, onde lhe cabe estar, visto que Ele é o seu Criador e seu possuidor. E os idólatras da terra precisam aprender que Ele é supremo, acima de todas as forças de oposição, e reina de seu trono alto e exaltado, muito acima de todos os risos, escárnios e de toda zombaria. A sua providência é imperturbável, o seu trono inabalável, os seus propósitos imutáveis, o fato de que Ele age sempre em conformidade com a sua vontade entre os habitantes da terra, sejam quais forem, é agradável ao seu coração, amoroso e benigno. Conheça este Deus indomesticável. Este é o Deus apresentado no verso de número 3, o Deus que não deixa ser barganhado por quem quer que seja, um Deus totalmente soberano, independente, autônomo, livre para fazer o que lhe agrada. Esse é o Deus do salmista. Este é o Deus que eu lhe convido a conhecer. Um Deus que ninguém pode comprá-lo, ninguém pode domesticá-lo, ninguém pode influenciá-lo, ninguém pode corrompê-lo, ninguém pode coagi-lo. Este é o Deus do salmista, o Deus que assentado no seu alto e sublime trono governa livremente sobre todo o universo. Este é o nosso Deus, este é o nosso Deus. E eu estou pingando aqui literalmente, meus irmãos. Minha mãe me deu uma caixinha de lenço no Natal.
E aí a gente esquece, né? Em casa a gente tem que usar papel toalha. Isaías 43, verso 10 e verso 13. Obrigado, João. Obrigado. Isaías 43, verso 10 ao verso 13. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim. Entendam que eu sou Deus, antes de mim nenhum Deus se formou, não haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Obviamente que este Deus apresentado no Salmo 115 é totalmente diferente dos outros deuses. A diferença é muito grande, a discrepância é muito grande. É um Deus que não se rebaixa para ser representado pela imaginação humana. É o Deus da glória. É o Deus soberano e onipotente. E a terceira verdade do texto, que nos apresenta Deus, o nosso Deus, é o único Deus vivo. Do verso 4 ao verso de número 8, veja comigo. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Tem pés, mas não podem andar. E não omitem som algum com a garganta. Tornam-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. A partir do verso de número 4, nós temos então um grande contraste entre o único Deus vivo e as falsas divindades pagãs. A partir do verso de número 4, o salmista ele traz uma réplica daquela zombaria feita no verso de número 2. No verso 2, os babilônicos estão zombando. Eles não têm Deus. O Deus deles não tem escultura. A partir do 4, então, nós temos a resposta, a réplica do salmista para com essa zombaria. É como se o salmista dissesse o seguinte: ok, vocês estão dizendo que o nosso Deus, ele não existe porque não tem imagens, porque não tem esculturas, não tem retrato, não tem figura. Deixe-me falar um pouco sobre o Deus de vocês. Deixe-me falar sobre o Deus eco de vocês, o Deusinho de vocês, a partir do verso 4. Segundo o salmista, as divindades que esses homens adoram foram criadas na imaginação fértil e corrompida de seus corações. São ídolos mortos, fracos e inúteis. São tão pequenos, mas tão pequenos que eles foram criados, eles foram esculpidos por mãos humanas. E obviamente que, sendo assim, esculpidos pela mão humana, eles não podem fazer absolutamente nada. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Essa é a natureza dos falsos deuses criados pelos homens. Eles são totalmente inúteis. Os falsos ídolos, os falsos deuses, as divindades dos pagãos são inúteis, são fracos, são frágeis. Se cair no chão, quebra. Não pode ir além da constituição material. E aí eu me reporto novamente para o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele vai, de uma forma sarcástica,
comentar sobre a fabricação desses ídolos. Isaías, capítulo de número 40, a partir do verso 18, vai dizer o seguinte: com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Como a imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem para que não caia? Isaías está sendo sarcástico aqui. Ele se reporta então para a produção, a fabricação desses ídolos. Os ídolos de vocês, ele é criado no coração de um, ele é levado para ser esculpido num artesão, depois ele é levado por uma terceira pessoa, para um ourives, para que ele possa então estar colocando ouro, preenchendo de ouro, cobrindo de ouro. Os mais pobres têm que fazer com pedaços de pau, levando num marceneiro para tentar ali fazer um boneco. Que Deus é esse que depende de homens? Que Deus é esse que é construído por 1, 2, 3, 4 pessoas? Que Deus dependente é esse de homens? Estes são os falsos ídolos, os falsos deuses, as falsas deidades que o salmista está então combatendo aqui, respondendo àquela zombaria do verso de número 2. Tem boca, mas não pode falar. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem olhos, mas não podem ver. Tem nariz, mas não cheiram. Tem pés, mas não podem andar. Som algum pode sair da sua garganta. Perceba, portanto, a total inutilidade desses falsos deuses. Tem boca, mas não fala. Ou seja, eles não possuem revelação oral. Não traz nenhuma revelação oral da parte deles, pois tem boca e não fala. Diferente deles, o nosso Deus brada constantemente nas Escrituras: assim diz o Senhor. Perceba a inutilidade desses falsos deuses. Eles não podem responder orações. Por quê? Porque eles têm ouvidos, mas não podem ouvir. Diferente deles, o nosso Deus não somente pode ouvir as nossas orações, como também pode atender às nossas orações quando elas são feitas de acordo com a sua vontade. Perceba a inutilidade desses ídolos. Eles não podem sentir aroma algum de propiciação, obediência e adoração, pois tem nariz, mas não cheira. Diferentes deles, o nosso Deus aceita-nos pelos méritos da propiciação perfeita de Cristo Jesus e pode contemplar o nosso culto hoje. Esse é o nosso Deus. Perceba que estes falsos deuses, esses ídolos, não podem proteger ninguém, pois têm mãos, mas não apalpam. Diferente deles, o nosso Deus nos guarda de tal maneira que ninguém pode nos livrar de suas mãos. Este é o nosso Deus. Perceba mais uma vez a inutilidade dos falsos deuses. Eles não podem se mover em direção aos próprios pagãos. Por quê? Olhe para cá, meus irmãos. Por favor, olhe para cá. Eu estou pregando aqui. Eles não podem se mover em direção aos pagãos. Por quê? Porque eles têm pés,
mas não podem andar. Não podem sequer tomar uma ação em favor dos idólatras. E o nosso Deus é totalmente diferente. Porque ainda que o nosso Deus seja Espírito, o nosso Deus não tão somente se move ao nosso encontro, como também está conosco e presente, fazendo do nosso corpo morada. Este é o nosso Deus. Eles são pequenos. Esses ídolos são fúteis, são inúteis. Eles são tão fracos, que se cair ao chão, eles quebram em 1000 cacos. São tão limitados que até mesmo eles podem ser imitados pelos próprios idólatras. Veja o verso de número 8. Tornam-se como eles aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Veja que o ídolo é tão pequeno que o idólatra consegue ser comparado ao próprio ídolo, de tão pequeno que o ídolo é. Porém, no entanto, o nosso Deus é diferente. O nosso Deus é o único Deus. O nosso Deus, Ele é vivo. O nosso Deus, Ele não conhece rivais, Ele não conhece outro Deus que venha ser uma concorrência. Ele não conhece oponentes. Ele não conhece adversários. O nosso Deus, Ele não conhece nem mesmo o inimigo. Satanás, embora ele venha se opor à obra do Senhor de forma violenta, Satanás, ele é o nosso adversário. Ele é o nosso inimigo, não inimigo de Deus. Deus, Ele não conhece oponente, não conhece inimigo, não conhece rival. Deus é o único Deus, onipotente, soberano, Deus único e vivo. Quarta verdade, o nosso Deus é um Deus doador. Nosso Deus é um Deus doador. Do verso 9 ao verso de número 16. A pergunta que nós devemos fazer é: o que se espera diante de um Deus assim? Que é um Deus de glória, que é um Deus soberano, onipotente, um Deus único e vivo, que não conhece rivais, não conhece oponentes, não conhece inimigos, não conhece rivais. O que se espera diante de um Deus assim? O salmista vai dizer: se espera confiança e fé. Se espera confiança e fé. Por isso o salmista vai nos convidar a depositar confiança e fé neste Deus. Porque diferente dos falsos deuses, o nosso Deus é o Deus da glória, onipotente, o Deus único e verdadeiro. Do verso 9 ao verso de número 10. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O salmista agora ele convida. O que nós devemos fazer diante de um Deus assim? Nós devemos confiar neste Deus. Nós devemos depositar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida neste Deus, porque este Deus é o único. Então ele convida a nação, ele convida os sacerdotes, ele convida até mesmo pessoas de outras nações, os tementes a Deus. Aqueles que são prosélitos, aqueles que não são da descendência de Abraão fisicamente, aqueles que eram dos povos vizinhos,
mas que tinham um certo respeito, um certo temor pelo Deus dos hebreus. Israel, os sacerdotes, aqueles que ministram, os tementes a Deus, todos vocês, confiem no Senhor, ó Israel, confiem no Senhor, sacerdotes, confiem no Senhor, vocês que temem a Deus, os tementes a Deus, pessoas das nações. Por quê? Ele é socorro, Ele é escudo, Ele é aquele que protege, Ele é aquele que nos ajuda em tempo de aflição. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor. Veja que o verbo aqui ele se repete. No verso 9, no verso 10 e no verso de número 11. Verso de número 12. Confie, 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 confie. Todos os grupos de homens, a nação, aqueles que ministram, até mesmo os de fora, confie no Senhor. Confie no Senhor, confie no Senhor. Porque o salmista está tão convicto assim, de que homens devem confiar no Senhor. Ora, ele conhece o seu Deus. Ele conhece este Deus aqui que ele está nos apresentando. Ele sabe que este Deus, ele merece total confiança, total esperança dos homens. Ele é socorro, ele é escudo. Confie, confie no Senhor. Perceba comigo que não somente Deus é apresentado aqui como socorro e escudo, né? Como aquele que nos defende e nos protege, aquele que está presente em momentos difíceis. O salmista, ele nos apresenta um pouquinho mais deste Deus. A partir do verso de número 12. Ele lembra de nós e nos abençoa. Ele lembra de nós e nos abençoa. O Senhor lembra de nós e nos abençoará, abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Todos são lembrados por Deus. Todos. É o Deus que é doador. É o Deus apresentado aqui como abençoador. E veja, meus irmãos, que é o tipo da promessa que nós podemos constatar diariamente nas nossas vidas. O fato de que Deus lembra de nós, o fato que Deus nos abençoa, o fato que Deus nos protege, o fato que Deus é o nosso socorro. Quantas provações recebemos do seu Espírito, quantas tribulações suportamos com a sua ajuda. Quantas consolações recebemos da parte de Deus. Quantas misericórdias se estenderam exaustivamente sobre nós. Se de fato a nossa vida pertence a Deus, a nossa vida então é uma prova da bondade e da misericórdia de Deus. Uma prova de que Deus é um Deus doador. O verbo abençoar aqui, ele aparece 5 vezes. 5 vezes. No verso 12, 13 e no verso de número 15. Nós somos tão abençoados, segundo o salmista, que Deus permitiu que os homens pudessem ser mordomos desta terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor,
mas a terra Ele confiou aos homens. É do fruto do nosso trabalho que Deus nos abençoa. Pedir que Deus venha nos dar o pão nosso de cada dia é pedir para o trabalho. Nós somos abençoados por Deus, sendo mordomos nesta terra. Este é o nosso Deus, o Deus apresentado pelo salmista, o Deus doador, o Deus da bênção. O Deus que alcança o povo, alcança aqueles que ministram, alcança aqueles que são de fora. O Deus que não se esquece de ninguém, do menor ao maior, da criança que chora ao mais idoso, todos são lembrados por Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus do salmista. O Deus da glória, o Deus onipotente, o Deus único e verdadeiro, vivo, o Deus doador, abençoador. E aí eu chego então no final do meu sermão, verso 17, verso de número 18. Diante do conhecimento de quem Deus é, diante do fato de quem Deus, o nosso Deus é, não podemos desperdiçar a nossa vida. Verso 17, verso de número 18. Qual a nossa resposta diante desse Deus? Como responder a um Deus tão grande assim? Um Deus que não se deixa comparar com outras deidades fabricadas no coração dos homens. O salmista ele vai nos responder nos últimos versos, verso 17 e verso de número 18. Os mortos não louvam o Senhor. Os mortos não louvam o Senhor. Tampouco nenhum dos que descem ao silêncio, mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. A conclusão do salmista é simples. O que se faz diante de um Deus assim? Já aprendemos que diante de um Deus assim, nós devemos depositar a nossa fé, devemos depositar a nossa confiança. No entanto e todavia, a nossa postura não finda na fé e na confiança. Ela vai além da fé, ela vai além da confiança. Segundo o salmista, a nossa postura, a postura própria dos filhos do Senhor, aqueles que foram alcançados por um Deus doador, é adoração, é louvor, é tributo a esse Deus que é merecedor de toda glória, de toda honra. De acordo com o verso de número 1. Ele vai além da fé, ele vai além da confiança. Ele vai além daquelas afeições religiosas que podem ser produto desse conhecimento cognitivo. Eu preciso ter as minhas afeições, a minha paixão no Senhor em adoração. As minhas afeições religiosas, o meu conhecimento de quem Deus é, precisa desembocar em adoração, em louvor, em tributo a este Deus. Como é que o salmista vai dizer isso? A lógica do salmista é simples. Os mortos não podem louvar a Deus. Os mortos não podem cantar louvores a Deus. Os mortos não podem glorificar a Deus. Num velório você tem ações diversas ali. Algumas pessoas louvam. Um pastor ou um padre, abre a escritura e começa a pregar. Oração, preces.
No entanto, nós não temos nenhuma ação do defunto. Nós não temos nenhuma ação daquele que está deitado, gelado, naquele caixão de madeira. A lógica do salmista é a seguinte: os mortos não podem louvar o teu nome. Aqueles que descem no silêncio não podem louvar o teu nome. No entanto, eu que escrevo, você que lê o Salmo, você que está pregando o Salmo, você que está ouvindo o Salmo, está vivo. E nós que estamos vivos, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Porque nós não estamos mortos, os nossos olhos não estão fechados, as nossas células não estão mortas, a nossa boca não está fechada. Nós estamos vivos, nós podemos tributar a Deus louvor e glória, porque nós temos este conhecimento aqui e agora. A pergunta é: quando adorar este Deus? Hoje. Que momento? Agora. Esse é o momento, esse é o momento. O salmista, ele termina o salmo dessa maneira, desse modo. Aprendamos com os mortos. Eles estão mortos, não podem fazer mais nada. Mesmo o crente mais fiel, mais piedoso, que padeceu, que fechou os seus olhos aqui, e que abriu, do outro lado, está com o Senhor, nesse corpo, naquele momento, ele não pode fazer mais nada. Ele está completamente morto. Mas nós podemos. Nós temos motivos para não calar as nossas afeições. De fato, se nós temos este conhecimento intelectual de quem Deus é, se de fato nós permitimos que este conhecimento intelectual descesse ao nosso coração, se respondemos com fé e arrependimento, de acordo com o Evangelho, as nossas afeições não podem parar aí. Ela vai além. O conhecimento que nós temos de Deus não pode nos levar para um ostracismo espiritual. Tal conhecimento, segundo o salmista, vai nos impelir a render louvores a Deus hoje, em vida. Jonathan Edwards, o grande avivalista norte-americano, ele falou sobre isso. Ele comentou sobre essas afeições que vão além deste conhecimento racional que eu tenho de Deus. Ele vai dizer o seguinte, Jonathan Edwards: existe uma glória divina e superlativa nessas coisas. Uma excelência que é de uma terra imensamente superior e de natureza mais sublime do que em outras coisas. Uma glória que se diferencia enormemente de tudo que é terreno e temporal. Ele, o crente, que tem esse conhecimento, que é espiritualmente iluminado, verdadeiramente a capta e a vê, ou tem uma percepção dela. Ele não acredita simples e racionalmente que Deus é glorioso, mas ele tem uma percepção da magnificência de Deus em seu coração. Não há somente uma crença racional de que Deus é santo e que essa santidade é uma coisa boa, mas há uma percepção da beleza da santidade de Deus. Existe uma diferença entre se ter uma opinião de que Deus é santo e cheio de graça e ter uma percepção da beleza e da formosura daquela santidade e graça. Existe uma grande diferença em se ter um discernimento racional de que o mel é doce e se ter uma percepção da sua doçura. O Jonathan Edwards está dizendo o seguinte: aqueles que conhecem a Deus não somente conhecem a beleza de Deus, sabe que Deus é santo, é poderoso, é Deus da glória, é o Deus doador, mas esses que conhecem de fato a Deus, que depositaram fé e esperança, são aqueles que
colocam as suas afeições neste Deus. O seu deleite está em Deus, a sua adoração está em Deus. Por quê? Porque o nosso Deus não é um deuseco feito de massa, de madeira, um deusinho feito de gesso. Não, o nosso Deus é vivo. O nosso Deus é Deus de glória. O nosso Deus é um Deus onipotente. O nosso Deus é o Deus que habita os céus e que pode fazer tudo o que lhe agrada. O nosso Deus é o Deus que pode atender às nossas orações, porque é um Deus que tem ouvidos e pode ouvir e atender às nossas orações. É um Deus que nos contempla hoje, nessa noite, porque os seus olhos são olhos de um Deus vivo, que estão abertos, nos contemplando neste lugar. O nosso Deus é um Deus vivo, cujas suas narinas estão recebendo a nossa adoração. Este é o nosso Deus, o Deus, né, que é Espírito, porém de uma forma, né, antropoformologicamente, nós conhecemos que o nosso Deus é um Deus que tem mãos, né? Não mãos físicas, mas é um Deus que nos guarda, que nos protege, que não deixa ninguém nos arrebatar da sua presença. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Algumas aplicações para nós. Algumas aplicações para nós. Primeira aplicação. O texto diz que Deus se lembra de nós. Que Deus não se esquece do menor ao maior. Aí eu pergunto, para mim e para você, nós temos nos lembrado do Senhor? Sabemos que Ele lembra de nós. Nós temos lembrado do Senhor? Nós temos depositado a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança nesse Deus? Nós temos essa postura aqui do Salmo? Uma postura de louvor e adoração, hoje e sempre. Veja que não é um momento. Esse culto é um culto público, mas não é o único momento que nós devemos render a Deus. É hoje e para sempre. Aqueles que não vivem, escute bem isso, aqueles que não vivem na integralidade da adoração a Deus, hoje, esses não vão fazer no além. Se você não vive a sua vida hoje, para adorar a Deus hoje, em toda a sua existência, você não vai fazer isso na vida vindoura. Será que nós não temos nos esquecido deles, do Senhor? Será que nós não temos deixado o Senhor por vezes de lado? O nosso Deus, Ele trabalha por meio da sua igreja. Segundo o Novo Testamento, a igreja é o corpo de Cristo. Permita-me puxar a sua orelha. Permita-me, com o Evangelho, chatear um pouco o seu coração. Ok? Nós chateamos Deus constantemente. A vida toda nós estamos chateando Deus. Então, senta aí e permita que eu venha chatear o seu coração um pouquinho com o Evangelho, com algumas verdades. Alguns se esquecem do Senhor. Nós temos uma reunião, por exemplo, semanalmente de oração, poucas pessoas estão presentes. E eu sei que muitas pessoas têm seus compromissos, têm seus afazeres. Mas aquelas que estão livres, eu pergunto, por que você não está presente? Por que você não está aqui conosco? De duas uma, ou você é um ninja espiritual, um samurai
da piedade, ou você tem negligenciado, você tem esquecido do Senhor. E a grande verdade é, meus irmãos, eu não posso deixar de falar isso. Aqueles que negligenciam estudo bíblico, oração, estar em comunhão com a igreja, estes são os mais propensos, os mais vulneráveis a cair numa apostasia dos últimos dias. Levando em consideração o tempo presente, a época presente, a apostasia dos últimos dias, são estes os que estão mais longe, que estarão mais vulneráveis diante das imposições deste mundo. E sabe o que acontece? Eu falo isso aqui para muitos, entra aqui e sai por aqui. Eu sei que muitos, por conta disso, vão sair deste culto, dentro do carro, vão falar, poxa, eu não deveria falar isso. Por que não? Deixe-me fazer uma outra pergunta. Você conhece esse Deus realmente? Você conhece esse Deus do Salmo 115? Será que a sua negligência para com as práticas espirituais não são produto de um falso Deus que você criou no seu coração, cujo nome você chama de Senhor e Cristo? Será que você realmente conhece este Deus? O Deus que merece toda a honra e toda a glória? O Deus que pode todas as coisas? Pode resolver os seus conflitos e dos outros. Veja que Deus é onipotente, está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Isso me encoraja a orar pela minha vida, a orar pela sua. Por que você não está presente para orar comigo? Por que você não está presente para ouvir os meus problemas aqui? Por que você não está presente para ouvir aquilo que minha família tem passado? Por que você não está presente para me ajudar em oração? De fato, meus irmãos, o nosso Deus é misericordioso, gracioso, doador, benevolente. Ele não esquece nenhum dos seus. No entanto, aqueles que não são esquecidos pelo Senhor, se lembram do Senhor. Segunda aplicação, nós só temos esta vida aqui para gastar e viver, que a vivamos, que a gastemos para a glória de Cristo. Por favor, se você talvez fechou seu coração para o que eu disse, aprenda pelo menos com os mortos aqui do verso 17. Os mortos não louvam a Deus. Você só tem esta vida aqui para louvar, para gastar. Você só tem este momento aqui para pregar o Evangelho. Sabia disso? Nós vamos gozar a Deus por toda a eternidade, no estado eterno. De fato, isso é verdade. No entanto, se é algo que nós não vamos fazer na eternidade, é pregar o Evangelho para pecadores. Esta bênção, esta glória, esta alegria de transmitir o Evangelho é do tempo presente, é do aqui e do agora. Gaste a sua vida em prol da glória de Cristo. Não desperdice a sua vida. Quando você morrer, vai ter louvores, orações,
de todos os presentes. As pessoas vão falar muito bem de você, né? A doutrina da depravação total é colocada de lado, só coisa boa o camarada fez. No entanto, todos vão louvar, todos vão ouvir, todos vão orar, menos você. Gaste a sua vida em prol do Evangelho. Terceira e última aplicação. Volte comigo para o divã de Deus agora. Volte comigo para este momento. Por favor, aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Aquieta o teu coração. Permita que Deus venha lhe tratar, apontando para si mesmo. Primeira Pedro, capítulo de número 5, verso 6 e verso 7, vai dizer o seguinte: humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, para que Ele vos exalte no tempo devido. Lance sobre o Senhor toda a vossa angústia, toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Sabe o que Pedro está dizendo? O que o salmista disse no verso 9, 10 e 11. Confie, 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 confie. O Evangelho não pode mentir. O Evangelho não pode nos enganar. A palavra do Senhor diz que se nós deitarmos no seu divã, se nos humilharmos perante a sua presença e lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, Ele vai cuidar de nós. O problema é que por vezes isso é difícil. Mas Cristo é misericordioso. No entanto, eu encorajo você, confie, confie, confie. Este é o nosso Deus. Deus de glória, Deus de honra, Deus onipotente. Deus que está sentado nos céus. Deus único e verdadeiro, Deus doador. Vamos orar?